Então, antes de mais nada, né, vamos explicar um pouquinho o que é a tireoide, qual a função da tireoide, antes de falar sobre os alimentos que atrapalham na função dela. Sabia que existem vários alimentos que você consome aí no seu dia a dia que atrapalham a função da tireoide? E diga-se de passagem, alimentos saudáveis, que eu tenho certeza que fazem parte aí da sua rotina, desde que você tenha uma vida saudável, claro. Então vamos lá. Antes de falar sobre esses alimentos saudáveis, inclusive, que vão atrapalhar o funcionamento da tireoide e atrapalhando o funcionamento da tireoide, atrapalham o seu emagrecimento, vamos entender primeiro o que é a tireoide. A tireoide é um órgão glandular que fica aqui no pescoço. E qual que é a função da tireoide? Várias. Então, olha, quem tem o hipotireoidismo, quem tem alguma disfunção da tireoide, tem ali fadiga, vive cansada, unha fraca, cabelo caindo, alteração do intestino, altera batimento cardíaco, altera pressão arterial. A tireoide controla tudo isso. Quem tem problema de tireoide também apresenta a pele seca e o metabolismo vai lá embaixo. Se você está aí tratando a sua tireoide e você ainda apresenta todos esses sintomas, provavelmente a sua tireoide não está sendo tratada por completo ou você está intoxicada com componentes que bloqueiam a função da sua tireoide. Então vamos conversar um pouquinho, agora que você já sabe a função da tireoide, eu quero te perguntar, antes de mais nada, qual foi a última vez? Comenta aqui para mim, qual foi a última vez que você fez exames de tireoide e você avaliou a sua tireoide? Qual foi a última vez? Comenta aqui para mim, comenta aqui embaixo. Olha, então vamos falar sobre alimentos que intoxicam, que atrapalham o funcionamento da tireoide. Primeiramente, o que são esses alimentos que atrapalham? Não quais são, o que são? Você tem que entender que para a tireoide funcionar, ela precisa de um componente, uma vitamina que se chama iodo. Então, uma das causas desses alimentos atrapalharem o funcionamento da tireoide é porque esses alimentos são goitrogênicos. O que são alimentos goitrogênicos? Eles atrapalham a absorção do iodo pela tireoide ou pelo organismo. Então, esses alimentos goitrogênicos não vão deixar o iodo ser absorvido e utilizado pela tireoide. Então, olha, não necessariamente esses alimentos são tóxicos, mas eles têm uma característica de atrapalhar a absorção dessa vitamina que é fundamental para a tireoide funcionar. Porque para a tireoide funcionar, ela precisa de iodo. E a gente tem que pensar numa segunda linha de componentes que atrapalham a função da tireoide, que são que são componentes que chegam ali na tireoide, se ligam nela e não deixam ela agir. Nós temos então esses dois componentes. Mas nós temos um terceiro componente que também atrapalha a função da tireoide, que são toxinas. Então nós temos 3 linhas de substâncias aqui que nós vamos falar hoje que atrapalham a função da tireoide e vão te impedir de emagrecer se você não cuidar disso. Repetindo para quem está chegando agora, quais são as 3 linhas de alimentos e substâncias que vão atrapalhar? Então, alimentos que são goitrogênicos, que atrapalham a absorção de iodo lá pela tireoide. Componentes que se ligam ali na tireoide e não deixam ela agir. E nós temos toxinas, que vão afetar a função da tireoide. Vamos falar primeiro, antes de falar dos alimentos, vamos falar sobre o que as pessoas confundem. Quando vocês entram aqui e veem falando sobre alimentos que vão afetar a função da tireoide, eu tenho certeza que muitas aqui estão achando que eu vou falar sobre bebida alcoólica, sobre embutido, sobre açúcar. Não, não vou falar sobre isso. Claro, são alimentos ruins para a sua saúde? São. Mas não são esses os alimentos que vão atrapalhar a sua tireoide. Sabia? Então vamos lá, não confundam. Eu estou falando de alimentos que atrapalham diretamente a função da tireoide. E não alimentos que contaminam o seu corpo de forma genérica. Não é isso que nós vamos tratar aqui hoje, ok? Então, olha, qual a diferença então desses componentes que atrapalham a função da tireoide de alimentos saudáveis? Na verdade, nenhuma.
Sabe por quê? Porque são exatamente alimentos saudáveis e até vitaminas aí que você toma, coisas que você usa no seu dia a dia, que atrapalham a função da tireoide. Olha que loucura. Falou, doutor Renan, então será que minha alimentação saudável está atrapalhando a minha tireoide? Talvez sim. Talvez sim. Então vamos falar. Quais são então esses componentes que atrapalham a função da sua tireoide? Vamos falar primeiro sobre toxinas? O que vai afetar ali diretamente? Gerar processo inflamatório e atrapalhar a tireoide? Os óleos vegetais. Primeira coisa que atrapalha o funcionamento da sua tireoide, os óleos vegetais. Óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Porque no processo ali de produção, estratificação, esses óleos eles ficam ricos em ômega 6. E quando você ingere ômega 6 que não está em equilíbrio com o ômega 3, esse excesso de ômega 3 ele é inflamatório e esse excesso de ômega 3 atrapalha a conversão do hormônio da tireoide T4 no T3. Só para vocês entenderem, a tireoide é um órgão que tem dois hormônios principais, o T4 e o T3. E o T3 é o hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo, energia, disposição, batimento cardíaco, queima de gordura, qualidade de cabelo, pele, unha. O T3 é importantíssimo. Se você consome no seu dia a dia, faz sua comida com óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, girassol, consome esse tipo de gordura, você está consumindo um excesso de ômega 6, que é inflamatório e vai atrapalhar a conversão do T4 no T3. Ou seja, você vai começar a ter sintomas de tireoide sem ter alteração ali no seu exame. Você vai ter um hipotireoidismo subclínico ocasionado por uma intoxicação que você está tendo. Vamos falar sobre outros agentes que vão intoxicar a sua tireoide. Contaminação por metais tóxicos. Se você faz comida em panela de alumínio, claro, hoje em dia está tudo contaminado. Essa é a grande realidade. As águas são contaminadas, o solo está contaminado, tudo tem metal. Então, por isso que é interessante sempre você desintoxicar o seu organismo, de tempos em tempos. Porque esse excesso de acúmulo desses metais também sobrecarregam a função da tireoide. Nossa, doutor Renan, mas eu não consumo esses metais. Se você consome comprimido, cápsula, remédio em cápsula, branquinho ali, é titânio. Tudo que deixa branco, tudo que você consome que é branco, pasta de dente, o branco da pasta de dente, o branco da cápsula, aquilo ali é o titânio que deixa branco. Se você consome peixe, a água está contaminada. Tem mercúrio ali dentro. Claro, tudo em dose pequenininha, mas tem. Então, olha, contaminação por metais e óleos vegetais vão ser substâncias que vão ser tóxicas para a sua tireoide, vão atrapalhar a conversão de T4 em T3. Ok. Ainda não cheguei nos alimentos, hein? Vamos falar agora sobre o segundo item. Existem alguns componentes que você consome aí no seu dia a dia, nos alimentos, ou até em produtos industrializados que você utiliza, que contêm alguns componentes que são halógenos ao iodo. O que são halógenos? Halógenos são, você pega a tabela periódica lá de química, quando você pega o iodo, tem substâncias ali, ó, que estão na mesma linha. Eles são halógenos. São substâncias que têm capacidade de se ligar no seu corpo no mesmo local que o iodo liga. Então, olha só, existem três substâncias: flúor, cloro e bromo. Se você tem contaminação com flúor, cloro e bromo, você provavelmente não tem a sua tireoide na potência máxima de função dela. Por quê? A tireoide tem uma afinidade maior a se ligar a flúor, cloro e bromo, o mesmo receptor da tireoide que era para o iodo chegar lá e ligar e fazer a função dele, esses outros componentes chegam e se ligam. Flúor, cloro e bromo. E onde você encontra flúor? Pasta de dente. Eu sei que há muita controvérsia aqui, se tiver dentista aqui me vendo agora, talvez falar, mas o flúor é importante para a cara. Tá tudo bem, não estou falando disso. Estou falando de outra coisa, comprovada, comprovação científica. Flúor afeta a função da tireoide, vai se ligar no receptor e vai atrapalhar. Nós temos o cloro. Onde você vai ter cloro?
Você fala assim, doutor, não, sim, mas eu não engulo a pasta de dente, voltando no flúor, mas eu não engulo a pasta de dente. Mas lembrem-se, lembra que a gente utiliza alguns medicamentos sublingual? Quando você utiliza medicamento sublingual, ele já vai direto para a corrente sanguínea. E quando você está escovando o dente, esse flúor passa ali, ó, debaixo da língua, pelos porozinhos, e ele entra, vai direto para a corrente sanguínea. O cloro, a gente tem nas piscinas, a água que você tem na torneira tem cloro. Tudo tem cloro. Se você passa perto da piscina e inala aquele cheiro, se você vai na sauna úmida é o vapor ali, a água da torneira evaporando, e esse vapor é o cloro. O cloro está ali dentro, você inala e é muito pior. Você tem essa contaminação. O bromo, olha que loucura. O bromo a gente encontra em muitos produtos industrializados. Dentre eles, refrigerantes, isotônicos. Tudo que você consome aí que tem aquele sabor citrus é rico em bromo. Tá cheio de contaminação por bromo ali dentro. Olha só, como você ingerindo alguns componentes do seu dia a dia, um refrigerante, que já deveria ter parado há muito tempo, você que vai para bike e fica tomando isotônico, achando que vai hidratar, você está consumindo bromo e você está afetando a sua tireoide aos pouquinhos. Falamos então sobre as toxinas, falamos então sobre halógenos, que são essas substâncias que vão se ligar no lugar do iodo na tireoide. E vamos falar então agora sobre os alimentos. Quais os alimentos então que afetam a função da tireoide? Os alimentos que afetam a função da tireoide são alimentos goitrogênicos. O que são goitrogênicos? São alimentos que você consome que atrapalha a tireoide de absorver o iodo. E quais alimentos são esses? Os principais são as brássicas, ou antigamente a gente chamava de crucíferas. O que são brássicas ou crucíferas? Brócolis, couve-flor, o repolho. Aí nós temos a couve de Bruxelas, né, que não é muito comum aqui, mas tem muita gente que gosta de couve de Bruxelas. Nós temos o radite, nós temos os rabanetes, as mostardas. E essas folhas, esses vegetais, eles têm essa capacidade goitrogênica. Eles vão atrapalhar a absorção do iodo pela tireoide. Doutor Renan, mas então o que eu vou comer? Meu Deus do céu! Calma, gente, eles têm muito pouquinho ali dentro. Tudo bem? Então, olha, você pode consumir esses alimentos, desde que em quantidade controlada. Não dá para você consumir as crucíferas ou as brássicas em todas as refeições. Porque aí você vai cada vez aumentando mais o consumo de substâncias que atrapalham a absorção do iodo. Mas existe técnica da gente controlar isso, tá? Mas antes de falar dessa técnica para a gente minimizar os efeitos nocivos à tireoide desses alimentos, e lembrando, gente, esses alimentos são super alimentos. Eles são ricos em vitaminas, ricos em nutrientes. Então, quando você pega, por exemplo, eu fiz um desenho aqui, não sei se dá para vocês verem, não dá para ver muito bem. Nossa, a caneta ficou ruim. Isso aqui é um brócolis, tá, gente? Isso é um brócolis. Eles têm essa capacidade goitrogênica que nós falamos. Só que olha todos os benefícios do brócolis. Rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K, magnésio, riquíssimo em proteínas, fibras. Então, quando você pensa, né, numa guerra, digamos assim, né, o lado de cá está vencendo. E aí tem como você minimizar os efeitos dessas propriedades goitrogênicas das brássicas. Mas antes de falar, vamos conversar mais um pouquinho. Existem outras substâncias, outros alimentos que você consome, que têm essa propriedade goitrogênica. Vamos falar das frutas agora. Olha as frutas. A pera também tem esse problema de atrapalhar a absorção de iodo. Morango. Aí nós temos a ameixa e o pêssego. Então temos essas 4 frutas com capacidades de potencial de atrapalhar a absorção de iodo. Mas em contrapartida, olha só, por exemplo, o morango é uma das frutas que é rica em iodo. Então ele fica ali meio que
O morde e assopra, entendeu? Nós temos também algumas raízes. Olha só, gente. Batata doce e mandioca também têm essa propriedade goitrogênica. Atrapalha a absorção de iodo. Falou, doutor Renan, mas então eu vou ter que voltar a comer arroz branco, massa, pão? Não, cuidado, porque as substâncias têm outras coisas muito piores que atrapalham a tireoide. Mas vamos lá. Eu sei que vocês devem estar perdidos agora. Meu Deus, tudo que é saudável, tudo que eu como, atrapalha a função da tireoide. Como, então, você vai minimizar esses efeitos goitrogênicos desses alimentos que são saudáveis, que devem estar na sua mesa? Vou falar isso um pouquinho mais para frente. Fiquem aqui comigo até o final, ok? Bom, entendido isso, você tem que começar... Eu sempre gosto de falar um pouquinho da minha vivência, né? Quando eu estava terminando a pós de nutrologia, e aí eu, fazendo exames, né, da minha mãe, quando vi a tireoide da minha mãe um pouquinho desregulada, eu falei assim, gente, na família não tem ninguém, não tem nada de problema de tireoide. Minha mãe estava bem, não sentia nada, a tireoide um pouco desregulada. Aí eu falei assim, mãe, olha, vamos ver o que está acontecendo. Aí eu fiz um trabalhozinho de reposição de iodo com ela, falei, pode ser deficiência de iodo. Só que a minha mãe estava com o hábito de tomar suco verde, já tinha 4 meses que ela estava tomando suco verde todo dia. E era brócolis todo dia, suco verde de manhã, à noite comia couve, Então era esses componentes todos os dias. E aí começou a afetar um pouquinho a função da tireoide. Só que olha só que incrível que foi a experiência. Quando eu fiz a reposição de iodo, a minha mãe não mudou a alimentação, tá? Não mudou a alimentação. Porque lá na época, né, eu estava terminando o curso de nutrologia, eu nem tinha... nossa, isso já tem o quê? 5 anos atrás. Quase 5 anos atrás. Eu nem tinha todo esse conhecimento sobre alimentação, porque depois que eu vim fazendo o curso de nutrição funcional, né, ortomolecular, e olha, na época eu só falei, mãe, vamos fazer uma reposição de iodo para ver o que acontece. E repondo iodo, e mesmo mantendo o consumo desses alimentos goitrogênicos, a tireoide regulou. Então o que eu quero dizer aqui para você? Que mesmo que você consuma esses alimentos, se você tenha uma reposição ou você consuma alimentos ricos em iodo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, dos alimentos ricos em iodo, você começa a ter um contrabalanço desses efeitos, que são efeitos maléficos, digamos assim, mas em contrapartida, esses alimentos têm tantos outros efeitos benéficos, como eu acabei de mostrar, riquíssimos em vitamina C, vitamina A, magnésio, proteínas, são extremamente nutritivos, ricos em fibras, e aí você fica, e aí, para que lado que a balança pesa mais? Com certeza para o lado da saúde. Entendendo isso, a gente começa a, claro, pensar, quem tem problema de tireoide pode utilizar esses alimentos? Pode utilizar esses alimentos. Desde que você tenha alimentos que contenham iodo, ou você faça reposição quando indicado, e você aprenda a preparar esses alimentos para minimizar os efeitos, ok? Bom, então vamos lá. Você não tem que evitar esses alimentos. Você tem que aprender a consumir de forma controlada, colocando componentes que tenham iodo na sua vida. Mas antes de falar sobre como preparar, qual o modo de minimizar os efeitos nocivos das brássicas ou crucíferas, ou essas frutas, ou mandioca, ou batata doce, para a absorção de iodo da sua tireoide, eu tenho que falar dos outros fatores primeiro. Vamos lá, eu falei do óleo, que é rico em ômega 6, esses óleos vagabundos vegetais, óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola. Esses óleos, como eu disse, eles são riquíssimos em ômega 6, e o ômega 6 é inflamatório e atrapalha a conversão do T4, que é o hormônio da tireoide, no T3, que é o hormônio que ativa o metabolismo. E entendido isso, olha só, então você tem que tirar esses óleos da sua vida, você tem que tirar esse tipo de gordura, você tem que introduzir gordura de qualidade, banha de porco, óleo de coco, o óleo de linhaça legal, óleo de abacate, esse tipo de óleo você tem que introduzir na sua vida. O azeite, claro, com certeza. E olha, e nós falamos também sobre aqueles contaminantes que se ligam ali na tireoide, tá?
Flúor, cloro e bromo. Refrigerante, isso aí tem que ser abolido da vida de vocês, vocês já estão cansados de saber e eu não tenho que ficar falando mais disso aqui com vocês. Isotônico, pelo amor de Deus, também não tem que ser utilizado. Ah, Renan, mas eu tomo aquela água sobre H2O, Aquafresh, é refrigerante da mesma forma e tem sabor citrus. Bromo. Pasta de dente, de preferência pasta de dente sem flúor. É muito difícil encontrar em locais menores, nem tão menores assim, né? Cidades aí, até de médio porte, você não encontra pasta de dente sem flúor. Pode ser que você encontre em casas de produtos naturais. Pasta de dente sem flúor. Ai, Torina, mas vai me dar cárie. Não, você mantém uma saúde bucal. Também não é o flúor que vai bloquear a cárie ali, né? Então entenda, você precisa eliminar esses contaminantes. Agora vamos falar desses alimentos. Como então você vai fazer o preparo desses alimentos? Quando você faz o cozimento desses alimentos, você cozinha batata doce, cozinha mandioca, você cozinha esses legumes, esses vegetais, você elimina de 70% a 80% desses componentes goitrogênicos. Sabia disso? Então, no cozimento, você já elimina de 70% a 80% dessa propriedade goitrogênica desses alimentos. Ou seja, quando você prepara esses alimentos, você cozinha ele no vapor ou cozinha na água, ele vai se tornar mais benéfico à sua saúde. Entendeu? E olha, então, se você faz o cozimento adequado, se você introduz outros alimentos ricos em iodo, você pode consumir esses alimentos que não vai ter problema. Mas lembre-se, você que tem o hipotiroidismo, você não deve abusar também, ficar consumindo em excesso esses alimentos. Tá bom? Bom, olha só. Aí você fala, tá bom, doutor Nan, então se eu fizer essas mudanças na minha vida, eu vou corrigir todos os problemas da minha tireoide vai funcionar? Não, vocês têm que lembrar que a tireoide, se você tem um hipotiroidismo, você tem que repor os hormônios da tireoide. O hipotiroidismo é aquele em que a tireoide não está produzindo os hormônios adequadamente. Portanto, você tem que repor o T4, se necessário, repor o T3, avaliar T3. E a grande maioria dos profissionais nem olha para o T3, fala que não precisa. E tá tudo bem, eles continuam com essa mentalidade retrógrada, porque você que está aqui, minha aluna, que já começou a cuidar, já começou a se sentir muito melhor, tem certeza que você sabe. Falando, não, precisa sim, e precisa cuidar. Então, qual o tratamento completo de tireoide? Desintoxicar, melhorar a sua alimentação, melhorar o preparo dos alimentos, repor nutrientes que otimizam a função da tireoide e introduzir alimentos que são ricos em iodo. E claro, se você já tiver o hipotiroidismo ou tiver uma tireoide em disfunção, talvez você precise repor os hormônios dela. Então não somente a mudança de alimentação vai corrigir tudo isso. E aí tem que avaliar T4, tem que avaliar T3 e avaliar a necessidade de uma reposição. Ok? Entendido isso, você tem que pensar assim, tá bom, doutor Hernando, e quais os alimentos que eu vou introduzir, quais vitaminas eu preciso para começar já a otimizar minha tireoide? Já entendi o que causa o mal para a tireoide, mas tudo bem, para eu equilibrar, poder comer esses alimentos e equilibrar esse iodo, né, eu ficar ali numa guerra com o maior exército para o meu lado, quais os alimentos são ricos em iodo? Então vamos lá, nós temos o ovo, né, a gema do ovo, riquíssima em iodo. Nós temos a laranja, frutos do mar, peixes, camarões, e nós temos algas marinhas. Quem come comida japonesa, né, a alga, tem iodo nessa alga. Só que, claro, ali vai ter o arroz, então não estou falando de iodo, tá, gente? Não estou falando de ir lá comer comida japonesa, não. Então você comer um temaki, por exemplo, sem o arroz, com salmão, com a alga, você vai ter um super alimento ali rico em iodo e proteínas de qualidade, vitaminas e ômega. Porque para a tireoide funcionar, ela não precisa só de iodo. Ela precisa de outros nutrientes também. A tireoide precisa de selênio. Onde que a gente encontra selênio? Na castanha do Pará.
Só que não pode comer muito, porque castanha do Pará é calórico e também não pode extrapolar na quantidade de selênio. Nós temos que repor também zinco. Onde é fonte? O que a gente come que é fonte de zinco? Carnes, semente de abóbora e amêndoas. São componentes simples que você encontra. E carne, praticamente você come todo dia, fonte de zinco. Você tem que também consumir ômega 3. O ômega 3, lembra que eu falei o ômega 6, quando ele está em desequilíbrio do ômega 3 e você consome em excesso, ele aumenta a inflamação, ele vai ser tóxico para a tireoide e bloqueia a conversão do T4 em T3. E o ômega 3 otimiza a função da sua tireoide. Então agora você já sabe, alimentos que são fontes de iodo, selênio, zinco e ômega 3. Colocando tudo isso, montando o seu exército ali, para que esses alimentos goitrogênicos sejam apenas um detalhezinho, eu tenho certeza, eu te garanto, não irá afetar de forma alguma a sua tireoide, desde que você tenha esse equilíbrio na sua alimentação, tá bom? E olha, lembre-se, é crucial você continuar tratando os hormônios da sua tireoide. Você que está aí com hipotireoidismo, não é para parar de tomar o seu remédio e fazer tudo isso que eu estou falando, porque você já tem uma disfunção tireoidiana. Então, tratar a base hormonal metabólica relacionada à tireoide é fundamental, mas entender o que piora essa base foi o intuito desse nosso encontro de hoje.